Vamos começar. Vamos lá. Isso aí. Pessoal, boa tarde. Muito obrigado pela paciência de todos vocês aí com a gente. E vamos começar essa live aqui com café e uma conversa sobre a contratação de colaboradores, né? Contratação de empregados ou de prestadores de serviço, porque é uma coisa que eu tenho visto muito na minha atividade diária e assessorando empresários. E acontece muito do cara falar, pô, mas empregado é caro, folha de pagamento é o maior custo que tem, e enfim. Então eu resolvi chamar meu colega, amigo de longa data aí, que sempre esteve na área trabalhista e na linha de frente, lá no contencioso, no processo. Então é um cara que vai poder falar muito melhor do que eu aqui sobre essa questão que eu estou André Toledo aí, que vocês estão vendo aí, trajado a rigor, né? Diferente de mim. Mas então a ideia nossa realmente é abordar esse cenário na visão de quem está contratando, né? Quais são os riscos, quais são os principais problemas assim, que isso pode gerar e principalmente ajudar a, a tomar uma decisão mais acertada, né? Porque eu sempre falo na advocacia preventiva que se você acha caro uma solução, experimenta o problema, né? O problema sempre é muito mais caro. Então, eu queria dando uma geral que a gente que mudou recentemente, digamos assim, na reforma trabalhista, com a questão da terceirização, né? Porque são coisas parecidas, né? Contratar um colaborador, pessoa jurídica, e contratar uma empresa de terceirização. Então, se você puder aí dar uma geral aí para a gente, o que é a terceirização, como é que isso mudou aí com a reforma trabalhista e como é que isso está hoje? Bom, pessoal, boa tarde. Primeiro, agradecer aí o André Lucena por essa oportunidade de falar aqui no canal dele, falar com todo mundo aí que tem esse interesse de se aprofundar um pouco na matéria empresarial, que às vezes trabalha ali concomitantemente com a matéria trabalhista. Mas, indo direto ao assunto, a gente pode falar que houve um dilema muito grande em relação a essa questão. A reforma trabalhista mudou muita coisa nesse ramo empresarial. E, de fato, mudou, trouxe novas oportunidades. Tem muita gente aí dizendo que a norma afrouxou um pouco essa relação de contratação de terceirizados. E, de fato, flexibilizou bastante. Tem que ter suas devidas cautelas, claro, a gente vai explicar aqui, mas teve realmente uma mudança considerável, principalmente no que se refere à possibilidade de quem pode ser contratado como terceirizado. O que vinha antes dessa norma é uma lei aí que envolve a terceirização, que foi objeto de debate por mais de 20 anos lá no Congresso, uma questão muito polêmica, né? Mas finalmente foi regulamentado isso e a principal inovação foi trazer a possibilidade de se contratar o funcionário para exercer a atividade fim da empresa. Antes da reforma trabalhista, só se contratava terceirizado para atividade meio. Então, por exemplo, uma empresa, um hospital, ele não poderia contratar um enfermeiro, um médico como terceirizado, porque a atividade fim do hospital é o atendimento médico, o enfermeiro e etc. E aí ele podia contratar o segurança, o porteiro, a vigilância, todo esse serviço que não era vinculado à atividade essencial dele. E com a reforma trabalhista isso ficou flexibilizado, passou a ser aceito a contratação, em todas as modalidades de empresa praticamente, da atividade fim. Então hoje, com a reforma trabalhista, a principal mudança que se tem é em relação a isso, é essa possibilidade justamente de se contratar o funcionário da sua atividade direta, mesmo sendo terceirizado. Mas aí qual que é a diferença assim da gente quando eu preciso, sei lá, eu tenho uma empresa eu tenho um aplicativo que eu estou lançando e tal, estou vendendo algum serviço via aplicativo. E aí eu preciso contratar, por exemplo, um programador. Qual é a diferença de eu contratar, tipo, o que que difere se eu estou terceirizando ou se eu estou contratando um empregado, por exemplo, né? Aí, É,
A grande diferença entre a contratação direta e a contratação pela terceirizada é justamente essa intermediação de uma empresa à parte, que ela vai intermediar esse negócio. Se você contrata uma outra empresa para trabalhar diretamente para você, e, por exemplo, essa empresa é um CNPJ individual, é uma pessoa simplesmente que tem um CNPJ, e você contrata essa pessoa para trabalhar para você, e ela age como seu funcionário, ela não é um terceirizado. Ela acaba tendo desconfigurado o contrato de terceirizado. Então, a base para se contratar um funcionário terceirizado é ir adiante de uma empresa que faz esse serviço de fornecimento de trabalhadores terceirizados e ela vai intermediar ali a mão de obra. Então, ela vai te fornecer funcionários. E aí uma coisa que é muito importante para o empresário que está interessado em fazer isso, que também é uma questão nova que veio com essa reforma trabalhista, que é você ter capacidade. Se você, como empresário, tem um interesse em contratar uma empresa terceirizada, em primeiro lugar, você tem que ver se ela tem capacidade econômica de se manter como empresa terceirizada. Por quê? Você vai contratar uma empresa que mal dá conta de gerir seus próprios empregados, vai acabar caracterizando, principalmente ali na Justiça do Trabalho, que não existe terceirização. Você está contratando direto porque tudo sai ali do seu bolso, dos seus meios e coisa nesse sentido. Então, vai em busca de uma empresa terceirizada, ela vai te fornecer trabalhadores. Ela não vai trabalhar diretamente para você. E aí vem a questão. Eu sou pessoa física e tenho um CNPJ. Não, mas aí não vai ficar caracterizado uma terceirização. Vai caracterizar outra coisa que a gente vai ver lá da pejotização, né? Perguntar agora. Então, quando você tem uma... Porque, assim, nada impede de que você tenha uma empresa unipessoal, né? Recentemente, até a sociedade limitada hoje em dia é pessoal, né? Então, a pessoa pode abrir uma empresa e prestar um serviço sendo só uma pessoa, como nós, no caso, né? Nós temos sociedades unipessoais de advocacia, né? Então, qual que é o lance, assim, entre uma pejotização válida e o que é uma relação de emprego disfarçada? Qual que é o norte? O que diferencia as duas? Aí que tá. Aí a gente já tem que entrar para definir o que vem a ser essa história de pejotização, né? Para a gente comparar o que é o terceirizado com o que é a pessoa jurídica disfarçada, que a pejotização nada mais é do que isso, do que disfarçar uma pessoa jurídica, sendo que na prática ela atua como se fosse uma pessoa física ali trabalhando. Então, qual que é a diferenciação? Quando ocorre a pejotização, a pessoa, se valendo de um CNPJ, trabalha para uma determinada empresa, e aí o que mais acontece é justamente com o CNPJ da pessoa ali individual, e ela trabalha para uma empresa como se empregada fosse. Só que a gente precisa diferenciar o ritmo do dia a dia entre o empregado terceirizado, o empregado direto, um autônomo e uma pessoa que está se valendo ali como pessoa jurídica individual. Então, se você contrata como empresário uma pessoa, um CNPJ individual para atuar na sua empresa, você tem que lembrar que ele tem que ter uma certa liberdade para atuar ali. Ele não pode ser tratado como um empregado. E aí a gente tem que pensar muito no caso prático. Como é que é o dia a dia dessa pessoa na sua empresa? Se você contrata, por exemplo, uma determinada empresa para atuar na sua residência para consertar alguma coisa, ou então aquelas empresas terceirizadas ou empresas mesmo de prestação de serviço que vão cuidar do seu jardim. Se você chama ele para cuidar do seu jardim, tem até aquela frequência e tudo, mas você não vai, por exemplo, exigir que sempre venha o mesmo profissional, que tenha um horário de trabalho determinado, que faça de determinada maneira, cumprindo ordens, como se empregado fosse. Você contrata o serviço e não a pessoa. Então, se a empresa resolve... Entrega, né? Tipo, você contrata uma entrega fixa, né? E não um profissional à disposição, digamos assim. Justamente. Então, uma das questões é assim, ele pode se fazer substituir? Pode. A empresa que está te fornecendo ali a mão de obra na terceirizada, se ela quiser colocar um outro no dia, hoje ele está doente.
Se hoje ele está doente, acontece algum tipo de penalidade porque ele não foi porque está doente, você está tendo um empregado, você não está tendo um prestador de serviço, nem um terceirizado. Então, acaba que começa a surgir ali elementos que caracterizam o vínculo empregatício. E aí a gente vê, aí volta a história, né? Você contratou uma pessoa autônoma ou uma pessoa que tem um CNPJ para atuar a seu favor. Então, né? assim, é possível, né? Não é que contratou um CNPJ ou contratou uma pessoa que é uma empresa unipessoal, você contratou, já está errado. Não necessariamente. Não, é possível. Contrata prestador de serviço. É possível contratar uma empresa, mesmo que essa empresa seja uma pessoa só, uma sociedade pessoal, um Eireli, um MEI. Você pode contratar ele, mas se ele tiver as características de um empregado, ele vai ser empregado, né? Sim, aí é que vai ser descaracterizado na Justiça do Trabalho. Você vai contratá-lo como empresa, mas não vai tratá-lo como empregado. Então, quando é uma empresa, ele vai ter suas liberdades, ele tem autonomia de decisão, ele tem um contrato fechado com determinado serviço. Então, o que a gente vê na prática descaracterizar uma empresa? Você contrata uma empresa de sistemas de informática, e aí ele chega na sua empresa com aquela determinada tarefa, mesmo que ele vá às dependências da empresa executar o serviço, aí você começa a enlastecer o contrato dele. Não, faz isso aqui para mim, arruma aquilo ali, chega a tal horário, faz tal coisa. Começa a fugir ao contrato que foi estabelecido e ele começa a agir como se fosse empregado. Deixa de ser a pessoa jurídica tradicionalmente contratada e se descaracteriza, acaba gerando um vínculo empregatício e vai dar dor de cabeça para o empresário depois. Então, resumindo, o que a gente já cansou de ouvir, mas é difícil, às vezes, para o empresário visualizar isso. A gente tem basicamente 3 requisitos, né, ou 4 requisitos aí, que uma relação de emprego, né? Eu costumo dizer assim, tipo, para ficar sempre mais fácil, para o direito, o que importa é a natureza do que está acontecendo, né? Quando a gente fala, tem rabinho de porco, orelha de porco, faz um que não adianta eu chamar ele de galo, de passarinho, que não vai ser, ele vai ser um porco. Então, se o cara tem aquelas características de empregado, ele vai ser empregado, independente de eu contratar ele como uma pessoa jurídica, prestador de serviço, colaborador, independente do nomezinho que você colocar naquele negócio, a natureza dele é de empregado. Explica pra gente aí os requisitos, o que considera um empregado? É justamente isso. Quando a gente vê os processos trabalhistas em que se pede o vínculo empregatício, o que a Justiça do Trabalho leva em consideração é justamente o que você está explicando aí, é a realidade. Tem muita gente que se assegura por trás de um papel, de um contrato, e o contrato acaba não valendo muita coisa, né? Então, isso é desconfigurado facilmente através, muitas vezes, de provas testemunhais. E o que se vai provar na Justiça do Trabalho são os requisitos da configuração do vínculo de emprego, que basicamente são a subordinação, a pessoalidade, a onerosidade e a não eventualidade. Aí é bom a gente separar com elementos práticos. Subordinação significa que você passou a dar ordens diretas à pessoa que está trabalhando ali para você. Você contrata ele como pessoa jurídica para prestar um determinado serviço, ele começa a receber ordens toda hora, começa a ser basicamente o teu funcionário, faz tudo que você pede, a hora que você pede, aquela coisa toda. Fica caracterizado isso com testemunha, que mostra ali em juízo o que está acontecendo. A questão da pessoalidade, você contrata a empresa para exige, ou seja, ela não vai poder se fazer substituir por um terceiro. Se você está exigindo isso, mais um elemento configurador do vínculo de emprego. A onerosidade já vem de ofício, basicamente, com a questão da contratação, mas aí você está pagando ele normalmente, então automaticamente já vai ser configurado esse elemento. A forma de salário, digamos assim, né? Porque uma empresa você pode contratar um serviço e pagar só por aquele serviço, você não tem mais relação, mas aí você paga todo mês, no mesmo dia, o mesmo tanto, você está caracterizando aí. Justamente, é mais um requisito que pode configurar, e aí o empregado vai acabar mostrando ali
extratos bancários, comprovantes de depósito, tudo mostrando assim, meu contrato era 5 mil pelo serviço, aí ele passou a me pagar 2 mil todo mês. Olha aqui o vínculo de emprego, né? E a não eventualidade é aquela imposição de jornada, de horário, de permanência no trabalho que foge também à contratação de uma pessoa jurídica avulsa. Você contrata um profissional individual, microempreendedor, para arrumar o encanamento da sua casa, você não vai exigir, venha de segunda a sexta, de 8 a meio-dia, de 2 a 6. Isso vai desconfigurar a relação empresarial dele. Ele vira empregado. E é aí que vem a grande dor de cabeça dos empresários, e isso é o elemento fundamental da pejotização. É justamente quando fica desconfigurado a pessoa jurídica que passa a ser empresário, o empresário que passa a agir como pessoa física e como empregado direto. E para a gente ter uma noção, assim, por exemplo, porque a gente acha caro pô, vai contratar um empregado, vai pagar encargos, FGTS, um monte de coisa por cima. Aí você pensa, pô, eu mando o cara abrir um CNPJ lá, vou pagar até mais, quer dizer, ele vai acabar recebendo mais, né? Porque você pensa, eu pago o salário mais os encargos, esses encargos não vão para ele. Então, costuma ser até um argumento, digamos assim, né? Falar, pô, você vai receber mais. Sei lá, se eu gastava 3, eu te pagava um salário de 2 mil, gastava mais 1.000 de encargo. Eu vou te dar os 3 mil e você vai continuar trabalhando para mim. Qual que são os riscos de eu manter uma pessoa jurídica trabalhando com todas as condições de empregado? Eu vou pagar menos no começo, mas se ele entrar na justiça, por exemplo, vamos botar em dinheiro, vamos pagar um salário padrão, R$ 2.000, vamos fazer a conta. O cara trabalhou 1 ano como PJ e aí ele entra na justiça. Faz uma conta rápida pra gente, você consegue dar esse valor? A gente fazendo aqui um cálculo para comparar como ficaria a situação antes e depois de ter ou não um processo trabalhista e ser ou não caracterizado, a gente pode comparar o seguinte: você contratou uma empresa como pessoa jurídica e ficou ajustado ali que vai pagar para ele R$ 2.000 por mês por uma prestação de serviço de 1 ano. Ou seja, você vai ter ali 24 mil ao final de 1 ano para pagar. Talvez venha uma coisinha ou outra ali de imposto sobre serviços, taxinhas, aquelas coisas de tributo, mas não vai ser nada muito longe disso. Vai pagar ali R$ 24 mil. Aí vamos comparar com um empregado normal. Você contrata um empregado com salário de R$ 2.000, de cara você vai ter que recolher mensalmente 8% de FGTS, você vai ter que pagar férias, 13º, e se houver uma rescisão do contrato ao final, em que você o dispensa normalmente, a gente não está falando de justa causa, outras peculiaridades, e se é uma rescisão tradicional, aí a conta vai aumentar bastante. Porque vamos colocar aí, se você tem por mês uma média de 300 e poucos reais de FGTS, ao final de 1 ano você tem quase 4 mil. Se ele for dispensado sem justa causa, você vai ter que pagar uma multa ali de 40% em cima do FGTS. Então vamos colocar aí 5, 6 mil em torno só de FGTS. O aviso prévio dele corresponde a um salário por ter ficado lá 1 ano, vai aumentar se tiver mais tempo de empresa. Então a gente aumenta de 4 mil, 6 mil para mais 2, 8 mil. O 13º salário é um salário a mais, né? Então a gente tem mais 2, 10 mil. Férias mais 1/3, que é um salário mais 1/3 do salário. A gente está em 13 mil praticamente, quase 13 mil, né? E aí a gente tem, por exemplo, em caso de rescisão, se houver algum tipo de atraso, algum motivo que ele pleiteou na justiça, e normalmente a tendência é levar esse processo à justiça, porque se você está considerando como empresário que ele é empresário e ele está querendo o vínculo, obviamente que ele vai para a justiça. E aí pode surgir multa do artigo 477 da CLT, que é de um salário, né, aumenta aí mais 2 mil. Então a gente já está numa conta básica aí dessas verbas de 15 mil, que vai se somar aos 24 mil do salário dele. Então você passa, empregado, empresa, pessoa jurídica comum. Quanto que você gastou depois de 1 ano? 24 mil reais. Quanto você gastou se ele for desconfigurado como empresário e reconhecer o vínculo empregatício? Você está chegando aí nos 40 mil, digamos assim. Quase ainda tem quase dobra. E aí a gente ainda tem algumas multas em razão de fiscalização do trabalho.
Existe uma previsão na CLT de uma multa, se for microempresa ou empresa de pequeno porte, a multa vai ser aí em torno de R$ 800 por empregado que não for registrado, que for caracterizado essa história da pejotização. Se for empresa comum, essa multa aumenta para R$ 3.000. Então, assim, a gente está fazendo uma conta aqui de uma pessoa que ganha 2.000. Existem muitas empresas. Ou seja, um empregado, um empregado, um prestador de serviço que, na verdade, era empregado, em vez de você ir pagando, digamos assim, parceladamente os encargos e os direitos trabalhistas dele ao longo do ano, você vai tomar uma bordoada você pagava 2.000 para ele, você vai tomar uma bordoada de 20.000 fora o que vai gastar com o advogado no processo e com o advogado para fazer as defesas das multas da fiscalização do trabalho, né? E aí é um dinheiro que não vai nem para você, nem para o empregado. Justamente. Fora recolhimento previdenciário, uma série de outras coisas, né? Então, sai muito caro a questão da descaracterização da pessoa jurídica. É aí que a gente vê, o empresário tem que ter muito cuidado quando ele quer fazer isso, porque de um lado, ele vai ter uma série de benefícios por gastar pouco, mas ele tem que agir da forma correta, porque se ele achar, eu estou arrumando aqui uma economia, talvez ele esteja arrumando para a cabeça depois. Lá na frente vem uma bomba. É aquela história, né? O custo da integridade não tem preço. Se você fizer certo, por exemplo, o cara era realmente um prestador de serviço, o que é a atividade? Então, eu falo muito no direito empresarial, às vezes o jurídico, a parte jurídica da questão é bem longe, ela está longe. É estratégia, é negócio. O cara tem que olhar friamente, sem querer se enganar. Não adianta o cara falar, porque é muito caro o custo do trabalhador no Brasil. Cara, é a realidade. O que você pode fazer com isso? Pô, esse cara aqui, ó, eu só preciso dele para fazer essa tarefa. Eu não me importo que ele esteja aqui dentro da empresa, que ele bata ponto ou qualquer coisa. Então, pô, talvez esse cara funcione de eu contratar ele como prestador de serviço. Ele vai ficar lá na casa dele, me entrega tudo, teletrabalho, pode ser alguma coisa que envolva computador, por exemplo. Agora, não, eu preciso de uma pessoa que ela fica aqui das 8 da manhã às 6 da tarde na recepção, atendendo o telefone com o uniformezinho da empresa, com a marca da minha empresa. Cara, talvez essa pessoa aí, se eu contratar ela como prestador de serviço, é um risco muito maior, né? Então, assim, a economia de fazer errado, muitas vezes não compensa. Eu digo que na maioria das vezes não compensa. Agora, não quer dizer que todo prestador de serviço está errado. Contratou PJ, está errado. Então, assim, a estratégia do empresário tem que andar junto com o advogado e analisar caso a caso. Pô, tem esse cara aqui, vamos olhar o que ele faz. Aí o advogado vai dizer para ele, cara, isso aí o risco é muito grande, essa atividade é de empregado, melhor contratar. Ou então, não, esse cara aí realmente ele faz uns prestador de serviço, dá para você contratar por PJ, né? Justamente. E essa questão normalmente começa no momento no momento das vacas gordas, né? Tá todo mundo tranquilo, todo mundo feliz, e eu vejo muito aquela relação, às vezes, de amizade entre colegas. As pessoas se conhecem pouco ali. Então, exemplos práticos que eu já tive, por exemplo, de pessoa que depois se arrependeu desse tipo de atitude, foi na construção civil. Então, já vi, por exemplo, a pessoa consegue um contrato em uma determinada obra da construção civil para colocar os pisos em um prédio inteiro de 20 andares. Aí ele vai lá, você me passa esse contrato? Passa. Ele vai lá, abre um CNPJ e chama 5 amigos lá para trabalhar na determinada obra. Vamos todo mundo trabalhar aqui. Ele fez um contrato comigo que vai me pagar aqui R$ 50 mil por mês, e aí eu pego 7, 8 amigos aqui, divido com todo mundo esse dinheiro. Sem registro, o pessoal, não, vocês são autônomos, estão trabalhando aqui para mim como autônomo. Não é empregado, não é sócio. Não é nada, ele não é PJ, não é empregado, não é nada. Ele é um autônomo, amigo do cara. E aí, quando chega lá na frente, começa a ter problema na obra, vai fazer medição, dá errado, aí ele não recebe, começa a atrasar, aquela coisa toda. Aí aquele pessoal que no primeiro momento era amigo dele, se une e vai para a justiça falando, não, ele recebeu, tem que me pagar. E aí, quando chega no advogado trabalhista uma coisa dessas, o advogado trabalhista ele não vai falar assim, não, vamos calcular só o que vocês combinaram de boca. Ele vai, vamos calcular o que está na lei. E o que está na lei é uma paulada, né? Então vem assim, pessoa que quebra e perde o rumo por isso, por confiança extrema, fugindo um pouco do que prevê a lei.
Deixa eu comentar aqui, ó, o Ramon fez uma pergunta aí, ó, sobre um contrato bem feito pode ajudar a blindar o empresário contra uma futura tentativa de competição do vínculo trabalhista. Eu, eu gosto muito dessa expressão blindar, porque é uma expressão de venda ótima, mas na realidade não existe, né? Se você vê alguém trabalhando com blindagem patrimonial, cara, não existe isso. Existe proteção. Existe proteção. Se alguém em qualquer mercado, em qualquer área de serviço, em qualquer forma de serviço, estiver te vendendo 100%, aqui é seguro 100%, não existe risco, corre que o cara está te enrolando. Não existe nada no mundo sem risco. Agora, sim, um contrato bem feito, e aí eu vou, como é que eu diria, tomar a liberdade de falar um pouco da minha experiência, do que a gente já fez, porque eu digo, o contrato ele é a ferramenta essencial. 99% dos problemas que você teria com a justiça, se você tiver um bom contrato, você pode diminuir as probabilidades de você tomar algum prejuízo. Agora, sempre, não adianta um contrato ser escrito e assinado e não ser praticado. Porque na Justiça do Trabalho você vai saber dizer melhor do que eu que vale digamos que eles falam a verdade real, né? Não é a verdade do documento. Diferentemente do meio empresarial, que é muito ainda formalista e muito vale o que está formalizado, o que está no contrato, enfim. Então, se você tem, você avaliou previamente que aquela atividade vai funcionar como prestação de serviço, fez um contrato bem feito, que demonstra, por exemplo, entregas pontuais, uma variação aí de remuneração, uma forma de, às vezes, de incentivo. Se você não tem cobrança de horário, e se você deixa isso claro no contrato e pratica na realidade, você sim aumenta muito as suas chances de se defender no caso de uma ação desse tipo. E, assim, muito importante também, dentro desse cenário, para a parte empresarial, é você olhar primeiro para os seus profissionais-chave. Porque esse tipo de coisa, como você deu o exemplo aí de uma construtora, é um movimento de manada. Então, quando o primeiro entrar e conseguir alguma coisa, os outros vão ver e vão fazer também. Então, você não só vai ter o prejuízo para pagar, como você vai ficar sem gente para fazer sua empresa girar. Então, você ganha despesa e perde receita, né? Então, foca nos profissionais-chave, vê quem são assim, as atividades, fala, cara, esse cara eu não posso ficar sem ele. E aí vai analisar o caso dele. Pô, dá para fazer PJ? Dá, então vamos fazer um contrato certo e vamos ver como é que a gente toca isso no dia a dia para não configurar o vínculo. Eu não sei se foi suficiente aí, mas eu acho que da parte contratual é um pouco por aí. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa aí, né? Não, é isso mesmo. E na Justiça do Trabalho a gente vê justamente isso aí que você está explicando. O exemplo mais comum que a gente vê desse tipo de situação é o tal do contrato de estagiário. Porque o contrato de estagiário tem muita peculiaridade. Você contrata seu estagiário ali, você tem que ter uma instituição de ensino acompanhando, você tem que ter uma pessoa da empresa fiscalizando, você tem que ter toda uma história própria do estagiário. Aí o pessoal chega lá e fala, vamos botar no papel aqui que você é estagiário. Chega lá na frente, o estagiário vai para a justiça pedir vínculo empregatício, aí vem o empregador e fala, tá aqui meu contrato prevendo tudo. Aí a coisa, vem ele com as testemunhas, conversa de WhatsApp, e-mail, falando, não, eu sou funcionário aqui, ninguém me tratou como estagiário. A secretária faz a mesma coisa que eu. Então, realmente, a justiça do trabalho prima por essa questão, né? A prática vale muito. O cara manda e-mail com a assinatura fulano de tal, aí tem um cargo, né? Tipo, às vezes na assinatura do e-mail. E aí o céu é o limite, né? O head, o planner, não dá para desmerecer o contrato também, né? É importante ter um contrato bonito, válido, porque afinal de contas, se eventualmente chega uma audiência trabalhista e o reclamante não leva prova nenhuma, é o seu contrato que vai prevalecer. Então não conte com isso. De repente ele não tem prova de nada e o seu contrato está prevalecendo e vale. Então faça um contrato bem feito, mas não conte só com ele. Faça a coisa certa e reúna prova se tiver alguma coisa contra. Uhum. Então, basicamente isso. Que eu acho que a gente consegue resumir legal dessa conversa aqui. Primeiro, o empresário
conseguir dividir na cabeça dele o que é prestação de serviço, o que é terceirização, que aí eu acho que a questão da pessoalidade é o principal. Se você precisa que seja aquele cara sempre, aquela pessoa que você quer, o que aquele cara pode te prestar, então não adianta chamar de terceirizado, porque já tá mais para o prestador de serviço ou empregado. E um ponto aqui, um ponto da terceirização que eu acho que eu não comentei ainda que é importante é a questão do tratamento com o terceirizado. Se você precisa que mude a rotina, que mude o horário, que mude a função, que mude a atividade, você não vai conversar com o terceirizado, você vai conversar com o representante da empresa terceirizada. E na prática a gente vê muito isso, isso acontece muito em banco. Banco tem lá meia dúzia de terceirizados e o gerente de determinado setor chega para o terceirizado, eu quero que você faça assim, eu estou te aplicando tal penalidade, eu quero que amanhã você venha a tal horário. Não é bom que se faça isso, que aí ele fala, meu vínculo é direto com o banco e não com a empresa terceirizada, eu não recebo ordem da empresa terceirizada. Então, a grande diferença do terceirizado é essa, ele é literalmente, através de um terceiro, é que ele vai fazer alguma coisa para você. Eu não mando nele, né? Justamente. Você manda na empresa. Você está achando ruim alguma coisa, reclame com a empresa. Pede para a empresa trocar o terceirizado, alguma coisa nesse sentido. Não faça diretamente, que pode dar dor de cabeça. Aí depois que você olhou essa questão da terceirização, segundo ponto. Beleza, então esse cara não é terceirizado, não. Ele vai prestar serviço para mim. Agora, ele é empregado ou ele pode ser um prestador de serviço? Aí você vai olhar a atividade que ele desenvolve, se você tem controle de coisas que são, digamos assim, detalhes ou adereços aí que vão caracterizar ele como empregado. Controle de horário e você falou da subordinação direta, quer dizer, você tem a influência total em cima do trabalho, do resultado. Ele recebe o salário, digamos assim, de forma mais regular e não vinculado com as entregas. Então, aí olhando a atividade de cada um, você vai saber, putz, esse aqui já tem mais cara de empregado, digamos assim. O que ele está fazendo é uma relação de emprego, não tem para onde ocorrer. Vale a pena. Você pega, às vezes, uma PJ e paga comissão, bônus, horas extras. Isso não existe. Você está contratando uma empresa. Então, por que ele está recebendo hora extra e comissão? Né? Então, é muito definido o que ele vai receber. Atenção, uma via de mão dupla. É realidade e formalidade. As duas têm que dizer a mesma coisa. Se a realidade disser uma coisa, a formalidade disser outra, você já está em risco, né? Então, justamente. Aí o que eu acrescento do ponto de vista empresarial é, cara, foca nas pessoas-chave. Porque você começou, é normal, o empresário quer começar, ele quer botar o negócio rodando, quer pôr vendendo, e aí você, vem aqui prestar serviço. Tá? Agora, começou a desenrolar, começa a observar como que esse cara está exercendo a função dele, se ele tem mais cara de empregado ou mais cara de prestador de serviço, e corrige. Esse cara aqui, eu contratei ele como empregado, mas ele podia ser prestador de serviço. Eu só preciso que ele venha aqui na terça e na quinta, entregue isso e vá embora. Então, beleza. Contrata ele como prestador de serviço. Então, se você começa a focar pelos profissionais-chave, isso fica mais fácil para você até poder manter a empresa no caso de uma debandada, assim, né? Porque quando abre a porteira, o primeiro a entrar e caracterizar realmente isso, aí os outros todos vão querer, eu quero o meu também, e a minha situação, e aí vai levar para a justiça. Justamente. Começando pelo... E aí a gente traz até, eu acho que até assunto para uma outra live, que é muito interessante, são esses contratos de incentivo, contratos de retenção de talentos, né? Que aí a gente pode falar do vesting ou de outras formas de remuneração além do salário, o que pode, o que não pode, para complementar, porque às vezes você fala, esse cara é essencial para o meu negócio, mas eu não consigo pagar o salário que ele vale. O que eu posso fazer com ele? Ele quer trabalhar para mim, eu preciso dele, mas como é que a gente formaliza isso da melhor situação? Então, eu acho que enfim, com o cenário que a gente preparou hoje, que a gente discutiu hoje, já fica aí um tema para um próximo encontro. O que você acha? Não, sem dúvida. Acho que é muito importante abranger um pouco mais esse tema, porque isso ainda se diversifica em diversas vertentes aí, né? Dá para falar muito desse assunto ainda, é muito
tema para se discutir e não está engessado só nessas 4 possibilidades: empregado, autônomo, terceirizado e PJ, né? Tem outros meios, tem parcerias empresariais, tem diversas formas aí de se constituir esses meios de trabalho em grupo e que são vantajosos de todas as formas. Mas o importante hoje, nesse tema que a gente está discutindo, é viável contratar um autônomo, um terceirizado, uma PJ ou um empregado direto? Todas as possibilidades são boas, válidas, mas têm que ser tratadas de acordo com os seus requisitos. Você não pode contratar autônomo como pessoa jurídica como empregado, empregado como pessoa jurídica, você não pode inverter os papéis. Se ficar bem definido dentro do que a gente falou, da sua finalidade direta, certamente o empresário não vai ter dor de cabeça. É aquele lance, né? A realidade e a formalidade andar sempre juntos. Se você conseguir fazer isso, eu acho que não vai blindar, mas vai proteger muito, né? Sem dúvida. Cara, muito obrigado pelo seu tempo aí, por essa conversa. Gostei muito da experiência, já me deu aqui uns insights para alguns casos aí que eventualmente eu vou precisar encarar. E, pô, muito, muito bacana. Eu espero que a galera que passou por aqui também tenha conseguido apreender alguma coisa, né? Aprender alguma coisa também. E, pô, vamos nessa, vamos preparar então uma próxima live aí falando dessas formas alternativas aí de remuneração, que eu acho que é o que eu sempre digo, toda empresa é feita de gente, então se você não preocupar com as pessoas, você não vai a lugar nenhum. É verdade. Bom, eu que agradeço a oportunidade, realmente vai ser um prazer a gente fazer novas lives aí, sempre esclarecendo. Agradeço aí a participação de todo mundo. E a gente segue aí nesse empenho de trazer maiores esclarecimentos aí para o pessoal do direito, operador do direito, empresário, trabalhador, para sempre buscar o melhor caminho e não ter problemas aí no futuro. Show! Valeu, parceiro. Um abraço. Valeu todo mundo que está aí. Até a próxima. Um abraço. Até mais.